O horário de verão está previsto para terminar no domingo, 22 de fevereiro. Mas o governo estuda manter o horário por mais um mês nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A decisão ajudaria a reduzir o consumo de energia em 4,5% nos horários de pico e será conhecida nesta quinta-feira. Mas o que nós podemos fazer em casa para evitar desperdício? É o que nos responde o engenheiro eletricista José Ronaldo Tavares Santos. Boa noite, José Ronaldo. Boa noite. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Você acha que deixar o horário de verão por mais um mês vale a pena? Eu acho que não, porque nós já passamos aí por um período em que nós tivemos aí já o período de horário de verão, de economia de energia. Infelizmente, as chuvas não vieram como deveria ter vindo. Então eu acho que um mês a mais, visando uma certa economia, eu não acho isso viável. Eu acho que, na verdade, uma forma viável de se economizar é trabalhando dentro de casa, com trabalho também nas indústrias e buscando, a partir de agora, meios de se ter maior utilização da energia elétrica de uma forma mais racional. Além daquelas dicas já conhecidas de não deixar a luz acesa num cômodo onde não há ninguém, de reduzir o tempo do banho, o que a gente poderia dar para o telespectador de dicas? Olha, uma dica que eu daria para o telespectador, que é muito comum, né, hoje em dia, são as pessoas que possuem aqueles smartphones, né? Os smartphones, o carregador deles, as pessoas têm mania, né, após realizar a carga, desplugar o seu celular, né, e ele continua lá ligado na tomada. Eu fiz uma pesquisa recentemente, eu comprovei o seguinte, que o período, se a pessoa fizer isso durante 30 dias, o tanto que vai gastar de energia elétrica nesses 30 dias equivale a um computador, um notebook ligado durante 24 horas. Então essa é uma dica que assim, é muito simples, mas, por exemplo, para quem possui 1, 2, 3, 4, N smartphones, já fazem a diferença também nessa época. E em relação à geladeira? A geladeira, hoje em dia, nós temos geladeiras que elas apresentam já um programa no display dela, e no período de férias, bem como o período em que você estiver viajando, né, um período que você estiver fora, até a trabalho, você consegue programar na geladeira para que ela funcione na função férias. Muitas delas já possuem isso e isso ajuda muito. Agora, existem também os controladores que você consegue achar em lojas especializadas de materiais elétricos, que você consegue programar a sua alimentação elétrica da sua geladeira num período horário em que ela corta o fornecimento de energia elétrica nesse horário. Eu te faço a pergunta, quem que vai abrir geladeira no período entre meia-noite e 1h da manhã até as 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã? Né? Ou seja, nesse período, se houvesse o corte, o alimento continuaria ali dentro da geladeira, tendo uma temperatura controlada, e você evitaria operações ocasionais do compressor que faz o resfriamento dessa geladeira. Isso aí ajudaria muito também. Uma solução que muita gente tem adotado é colocar uma chave para lâmpadas, chuveiros, outros eletrodomésticos e outro para geladeira. Por quê? Aí na hora de sair de casa e a casa não vai ficar com ninguém, desliga essa chave e deixa só da geladeira ligada. Isso ajuda, inclusive, na despesa da conta de luz? Ajuda sim. Ela ajuda sim porque todas as instalações elétricas em geral, elas apresentam algumas emendas de conexão, né? Quando você deixa a chave, no caso um disjuntor ligado, né, ela vai continuar alimentando uma pequena carguinha, uma correntezinha muito pequena, mas que já é suficiente para gerar uma certa perda. Então, se você faz uma instalação elétrica bem feita, com distribuição elétrica adequada, isso aí ajudaria muito também. Agora a gente acompanhou esse fim de semana que o nível dos reservatórios subiu, mas subiu muito pouco. Ainda está muito longe do que é suficiente, porque é necessário, não é isso, José? Muito longe ainda. Hoje mesmo eu fiz uma atualização do meu sistema, né, lá no que eu tenho controlado, e eu observei, de acordo com o site do Operador Nacional de Sistemas, que alguns reservatórios Centro-Oeste e Sudeste aumentaram em somente 2%, né, nesses últimos 9 dias.
e alguns aumentaram somente 1%. Em média, aumentou só 1%, então ainda é muito pouco ainda. O que você imagina para a nossa economia agora, a partir desse período, principalmente para o segundo semestre, diante dessa crise hídrica e de energia elétrica, claro? O que eu imagino é o seguinte, né? Eu acho que já passou da hora de se trabalhar a questão relacionada ao racionamento de energia elétrica, né? Já deveria ter sido adotado. Já deveria ter sido adotado. Na época do governo anterior, né, há uns 14 anos atrás, 2001, exato, nós tivemos uma política de racionamento de energia elétrica. O nível dos reservatórios, em média, no nosso país estava em 30%, região sudeste e centro-oeste. Hoje nós estamos em torno de 14,5%, ou seja, já passou da hora, nós estamos a metade do que era na época. E um detalhe é o seguinte, naquela época, a demanda pela energia, a demanda pela potência era uma. A demanda hoje, ela aumentou consideravelmente. Nós já se passaram 14 anos já. Então já passou. As pessoas têm mais equipamentos em casa, a economia evoluiu. Exato. Muitas pessoas adquiriram eletrodomésticos, muitas pessoas adquiriram suas casas. Então, ou seja, teve um aumento das residências, um aumento considerável da classe C que se expandiu na vida, né, no seu habitat. Então, ou seja, tudo isso interferiu indiretamente no aumento de demanda, bem como também a indústria cresceu de 2001 para 2015. Então, ou seja, a demanda está cada vez aumentando e a disponibilidade ou a demanda instalada de energia está cada vez reduzindo. Então, já passou da hora de ser feito o trabalho de racionamento. Essa crise deixa para o cidadão a lição da economia, né? Os recursos são finitos. Mas para o governo, resumidamente, para a gente encerrar, o que você acha que fica de lição? O que precisa mudar a partir de agora nesse país? Eu acho que o que precisa mudar é planejar mais adequadamente, né? Ou seja, empreendimentos que estão parados, está vendo que o país está crescendo, está vendo que a estiagem não vem, é necessário se planejar de uma forma mais eficiente. Para quê? Para que os recursos continuem a ser disponibilizados para nós, né? Ou seja, planejar e executar dentro do prazo pré-estabelecido. Em termos de energia, as termoelétricas não é a solução. Qual seria? Olha, hoje nós estamos vivendo um problema em relação às hidrelétricas, né? Mas indiretamente as térmicas é o que está nos segurando há muitos meses, né? Com a capacidade quase esgotada. Com a capacidade limitada, porque e sem contar que o custo de produção das termoelétricas é muito alto, esse custo, né? Eu acho assim que uma sugestão que eu dou assim, no caso, né, para ser avaliada, é uma questão de quê? De utilizar energia limpa. Talvez melhorar o incentivo com a utilização de placas solares, placas fotovoltaicas, né, com utilização de talvez energia eólica, que é a energia do ar, né? Existem várias tecnologias que podem ser trabalhadas, estudar um pouco mais também sobre a utilização da força maré motriz, né? Entre outras aí que podem ser trabalhadas, né? Já existem algumas pesquisas, né, no âmbito nacional e internacional da utilização de energia livre, né? Ou seja, utilizando a ressonância magnética no aumento, como um meio, né, para aumentar cada vez mais o atendimento à energia elétrica, principalmente em elementos com máquinas industriais. Recursos que o país tem em abundância, né? Temos em abundância. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você. Nada, obrigado a vocês. E apesar da chuva, o fim de semana contou com mais um desfile da banda.